Eu saí da usina já à noite fechada, com o gosto de melado e diesel colado à garganta e a cabeça pesada de cansaço. O turno tinha sido longo, inspeção nos talhões depois da chuva da tarde, colhedeira engasgada no RB 867515 perto do aceiro, vazamento de vinhaça no corredor de transbordo, o encarregado reclamando do estende irregular no 22. A sirene tocou quando passei pela portaria. O segurança fez um gesto com a mão, e eu entrei na Hilux como quem entra numa cápsula aquecida de rotina e barulho. Rádio no AM de Ribeirão, esporte e propaganda de peça de trator, o crackle familiar que acompanha a gente pelas estradas de terra do interior. Peguei o ramal que corta os canaviais, sentido via Anhanguera. Eu conheço aquelas linhas de cana como se fossem corredores de uma casa antiga, os eucaliptos marcando a divisa, as barraginhas cheias de água marrom, o bueiro que sempre engole a roda se a gente não presta atenção. À noite, os talos viram paredes de igreja, altas, escuras, o vento sussurra nos cartuchos como vozes sopradas. Não havia vento naquela noite. Havia grilos, o vago piar de uma coruja e a fuligem da última queima ainda salpicando o vidro, feito neve suja. Foi ali, 2 quilômetros depois do curral desativado, que eu vi a primeira coisa que a minha cabeça se recusou a aceitar. Uma mulher, sozinha, no meio do nada, parada à beira da estrada de terra. O farol recortou um pano claro, de um branco que não era branco de loja, era tingido de barro, de umidade. Ela não fez sinal. Só estava ali, as mãos imóveis ao lado do corpo, o vestido longo agarrando nos joelhos como peça de linho pesado. O cabelo, preto, caía como se estivesse molhado. Quando a luz bateu no rosto, o que vi foi mais um não ver. A brancura lisa de uma boneca antiga, o ossinho da maçã do rosto desenhando sombra, a boca entreaberta como quem tentou dizer, e não deu tempo. Eu tirei o pé do acelerador por reflexo e passei devagar, o coração dando 2 saltos secos no peito e então a Hilux tossiu. O motor, que até ali estava ronronando redondo, deu um soluço sofrido. O rádio, que fazia companhia com debate sobre o clássico do fim de semana, virou uma ferida de estática que se cravou no ouvido. As luzes do painel fizeram uma dança que eu nunca tinha visto. Eu tentei pisar de leve, massagear o pedal, no truque que salva motor velho. Mas a caminhonete ignorou minha vontade, e como se obedecesse a outra ordem, perdeu a força e morreu. O silêncio depois de um motor que apaga no meio do mato não é silêncio. É uma presença. É um peso que desce no teto e aperta o peito. Eu fiquei 1 segundo olhando o nada, o farol derramando luz no pó de terra roxa que a própria Hilux levantara e que agora caía, devagar, como se o mundo tremesse. Ia girar a chave de novo, quando um frio começou no pescoço como uma mão molhada encostando devagar. Eu olhei pelo retrovisor. Ela estava sentada no banco de trás. As portas continuavam travadas. Ninguém abrira nada. Não havia marca de sapato no piso empoeirado na capinha de borracha onde a gente carrega as tralhas. Sacos de amostra de solo, um facão, umas etiquetas de plástico, uma prancheta com o mapa dos talhões. Mas ela estava lá, tão perto que eu percebia um cheiro que não combinava com canavial. Sabonete de flor antiga, ar guardado de guarda-roupa, rua de igreja depois da chuva. O vestido tinha rendas finas no punho. O tecido era velho, de uma data que eu não saberia dizer, e ainda assim muito mais branco do que qualquer coisa que já atravessou aquele tipo de lama. Os olhos eram um poço. Não eram olhos vazios de filme. Havia coisa demais dentro deles. "Você vai me levar?", ela disse, e a frase não vibrou no ar do carro. Veio como se fosse minha própria cabeça pensando em voz que não era minha. Eu acho que falei não. Acho que disse um palavrão, que minha mão foi até a chave e tentou girar, que o rádio me castigou com outra onda de chiado. A temperatura dentro da cabine despencou. O fôlego soltou uma fumacinha pálida que, do retrovisor, parecia o véu de uma noiva. Eu puxei o cinto. Ele apertou sozinho, como uma cinta que se recusa a afrouxar. A direção, que eu segurava firme, virou ligeiramente para a esquerda.
O volante girou com uma suavidade que não era a do servo. Era uma decisão. O pedal acelerou sob a sola da minha bota sem que meu pé o quisesse. A Hilux deu partida por conta própria. Tossiu uma segunda vida e, com um pequeno tranco, entrou num caminho que não era o da saída para a Anhanguera. Quem dirigia era ela. Eu virei passageiro no meu próprio carro. A estrada estreitou e virou 2 sulcos que cortavam no meio da cana. As lanças bateram no capô com um som de chuva grossa. Às vezes um colmo mais pesado dobrava e riscava o vidro com unhas de areia. Eu contei sem querer nós de como quem recita um rosário. Gema, entrenó, perfilho. Lembrei de uma praga de cigarrinhas, de uma recomendação de calagem, de qualquer coisa que me mantivesse colado no mundo conhecido. E, no entanto, o que realmente me mantinha era o toque frio, constante, do vestido roçando no couro do banco de trás a cada curva, como uma respiração que não vinha do meu corpo. "Pra onde?" eu perguntei, com uma voz que saiu fina e seca. O gosto de ferro na boca parecia sangue. "Onde não quiseram me ver," ela respondeu. O rádio estalou, e por um segundo a estática formou um corte de som que parecia uma palavra. Igreja. Outra palavra veio misturada a um chiado longo. Volta. Ela não piscava. Mas às vezes, no canto do retrovisor, eu via um detalhe que não era feio. Era intolerável. Uma aliança rachada no anelar, um fio de cabelo preso por um gancho com uma pérola amarelada, um pedacinho de renda com uma letra bordada em cotonê, um M ou um A, ou ambos, como em monograma de toalha de enxoval. Tinha também um escapulário desbotado caído no colo, o lado de Nossa Senhora Aparecida com um rasgo que deixava ver o algodão por baixo. A mão dela, pálida, segurava aquilo como quem segura um endereço. "Você foi", eu comecei, e engoli o resto. A palavra noiva era um gato arranhando por dentro da garganta. O vestido, a renda, o cheiro, a aliança. Dava para fingir que era outra coisa? Dava. Mas eu não tinha nenhuma vontade de inventar conforto. A Hilux passou por uma ponte de madeira que eu conhecia de ver no drone de topografia, e, ao mesmo tempo, era uma ponte que, naquela noite, parecia existir só para nós. O córrego lá embaixo, que durante o dia corre barulhento, estava quieto demais. As sapas que normalmente cantam quando a gente passa, calaram todas de uma vez, como se um puxasse o fio do outro. Do nada, o farol bateu numa cruz. Um cruzeiro desses de beira de estrada pintado de cal, cercado de flor de plástico desbotada e vela derretida. Eu já tinha visto aquele cruzeiro muitas vezes, na entrada de uma gleba velha. A gente diz, sem dizer, que essas cruzes marcam tragédias. Às vezes um acidente com um caminhão de cana. Às vezes um corpo encontrado tarde demais. A direção fez menção de ignorá-lo e cortar reto. E eu, com uma coragem que não era coragem, pus as mãos no volante com toda a força que eu tinha. "Eu levo você lá", eu disse sem tirar os olhos da cruz. "Eu te levo onde você precisa ir, mas me deixa dirigir." O cinto afrouxou meio centímetro. O pedal, sob meu pé, desceu um pouco mais leve. Não era minha Hilux de volta, mas era um acordo. Eu virei para o cruzeiro. O farol pegou as manchas de vela velha, os pingos que escorrem e parecem lágrima de parafina, os bilhetes presos com fita que o tempo decifrou. Havia um com nome de mulher, a tinta quase sumida. Havia datas, uma da década de 70 escrita com capricho, 1979. O número brilhou como uma senha. O escapulário no colo dela tremeluziu. "Eu te vejo", eu falei. A frase que deveria soar piegas numa propaganda de banco saiu de mim como uma confissão. "Eu te vejo." Foi aí que ela encostou o rosto no espaço entre os bancos e, pela primeira vez, eu senti o ar do que eu tinha à minha frente. Não era frio de morgue, nem podridão de filme. Era uma mistura impossível de cera de vela, flor de laranjeira e um fundinho de ferrugem. O canto da boca rachou num sorriso que não alcançou os olhos. "Não quiseram", ela sussurrou. O rádio chiou de novo. No buraco de som que se abriu, eu ouvi outra coisa que não veio do rádio. Passos rápidos na terra,
Vozes masculinas apressadas, aquela urgência suja de quem quer resolver um problema que não se resolve. A imagem veio e foi embora, como relâmpago. Cana deitada por botas, um buraco raso, um pano branco escurecendo, alguém cuspindo no chão. Eu apertei o volante, o couro rangendo sob a minha mão. Eu encostei a caminhonete rente ao cruzeiro e deixei os faróis iluminar aquela madeira atravessada. A mulher imitou um suspiro, como se a memória do suspiro tivesse voltado ao corpo. Eu soltei o cinto e saí, as pernas bambas como se eu tivesse corrido. O ar lá fora estava quente, um contraste que quase me fez desmaiar. O cheiro da cana não era doce naquele ponto. Tinha um amargo de coisa queimada e uma acidez de terra molhada velha. Eu caminhei até a cruz, tirei do bolso do peito por reflexo o santinho de Santo Expedito que eu tinha enfiado no forro do porta-sol um dia de chuva grande e encostei aquilo na madeira. Desculpa, eu disse. Dizendo para quê? Para quem? Para mim? Para ela? Para a terra? O lugar respondeu com silêncio de lugar que conhece e guarda. Quando virei, ela estava do lado de fora da Hilux, sem ter aberto a porta também ali. A luz do farol dava a ela uma superfície que não obedecia à luz. Ora parecia que o tecido chupava a claridade, ora parecia que devolvia, num reflexo pequeno. Ela olhou para a cruz e os olhos, pela primeira vez, não eram poços. Eram olhos de alguém. Não houve choro. Não houve cena. Eu teria preferido gritos, qualquer coisa barulhenta que me devolvesse a sensação de estar numa história comum. Em vez disso, houve o movimento mínimo do queixo como um agradecimento e um passo curto, quase nada, que ela deu na direção das canas. Eles me levaram por aqui, ela disse, e a frase desenhou, com palavras, um caminho que eu reconheci no mapa de curvas de nível. Encruzilhada, divisa de fazendas, lugar de ninguém. Você fica? Eu perguntei com a estupidez brutal de quem quer impor lógica ao que não tem. Ela virou o rosto, e no giro eu vi que no cabelo por trás, preso num grampo, havia um pedacinho de tule, como um véu que perdeu quase tudo. Havia também um arranhão fino na pele do pescoço, cheio de terra, de uma cor que nem a noite conseguiu engolir. Quando ela levantou a mão, a aliança rachada brilhou um instante e naquele brilho, quem sabe foi imaginação, deu para ver duas letras gravadas por dentro. M e A. M e alguém. Eu fico onde me deixaram, ela disse. Eu vou onde me veem. E me viu. Eu soube, com a certeza sem prova que desgraça o resto da vida, que por me ver ela tinha chegado até ali. E que chegar até ali não era voltar a lugar nenhum. Era continuar. Ela andou. 2 passos. 3. A cana abriu sem tocar o vestido. A noite, por um momento, teve a textura de água, de coisa que cede e fecha. A cada passo eu ouvi, muito baixinho, como quando a gente encosta o ouvido num copo, vozes de mulheres rezando uma novena de porta, a ladainha que as tias antigas sabiam de cor. Ou talvez fosse só o som das folhas. Quando parou, a 2 metros da beira da estrada, ela voltou o rosto na minha direção e falou aquilo que eu teria preferido não entender. Se você voltar por aqui sem ver, eu vou com você. A frase se agarrou a mim por dentro. Eu concordei com a cabeça trêmulo, como quem aceita um contrato que não leu. E foi aí que, por cima de tudo, por cima da superstição da minha avó e da agronomia da minha carteira de trabalho, eu achei que tinha uma saída. Eu olhei de novo para o cruzeiro. Pus o santinho no nicho de cimento. Arrumei as flores de plástico com as mãos que tremiam. Eu não volto por aqui à noite, eu disse, para ela e para mim. Nunca mais. A Hilux, que até então tinha um ronco de fera contida mesmo sem estar ligada, voltou a ser máquina. Eu entrei, liguei e o motor respondeu como responde sempre, um som sólido e sem mistério. O rádio por um momento não pegou nada. Depois entrou um jingle idiota de posto de gasolina tão fora de hora que eu ri. Um riso curto, meio chorado, que me doeu nos dentes. Eu botei a caminhonete na estrada de terra e dirigi. Em 20 minutos eu estava na Anhanguera, e o mundo voltou à sua feiura normal.
Faróis cegando, caminhão pesado na direita, um outdoor triste anunciando o loteamento, a maré de luzes de Ribeirão no longe. Eu acendi um cigarro que eu não fumo. A mão tremia tanto que eu quase queimava o banco. Em um ponto no acostamento vi uma capelinha iluminada por velas frescas, e a vontade de parar e entrar foi grande como sede. Eu não parei. Eu tinha medo de que, se parasse, a cabina da Hilux enchesse de novo de sabonete de flor antiga e de frio, e alguém me pedisse outra carona. Hoje, quando alguém me pergunta por que eu não pego mais atalho por dentro da cana, eu rio e digo que é por causa de buraco, de risco de atolar. Eu não falo de mulher de branco, eu não falo de nada. No primeiro mês depois daquela noite, sonhei com ela todos os dias. Acordava com cheiro de vela no quarto, jurando ver um pedaço de renda preso na maçaneta. A gente que trabalha com terra costuma achar que tudo se resolve com cálculo. Dose de calcário, mapa de aplicação, previsão de chuva. Eu aprendi que tem coisa que não entra em planilha, que tem peso que a gente carrega no corpo, como umidade que entra no osso. Voltei de dia uma vez com o guincho da oficina buscando a Hilux da usina do colega que ficou pelo caminho depois de uma pane de alternador. A luz do sol, franca, não limpou nada. O cruzeiro estava lá, as velas derretidas refeitas, as flores de plástico arrumadas por mãos invisíveis. Na beira da estrada, vi um pedaço minúsculo de tule preso num capim, e por um instante, pensei que era dela. Me abaixei para pegar. Era nylon de saco de embalado, sujo de poeira. Nada. Joguei fora. Fiz o sinal da cruz que minha avó me ensinou, e não dei as costas correndo porque aos 40 anos já não fica bonito. Às vezes, na chuva pesada, quando vou pela Anhanguera e o rádio do carro começa a chiar no miolo de uma curva, meu coração acelera e eu aperto o volante com a mesma força da noite do cruzeiro. Não é medo de acidente. É medo de ver, pelo retrovisor, um pano branco onde não deveria haver ninguém. Eu digo mentalmente o nome que inventei para ela, Maria, Mariana, Manuela, qualquer M que responda pelo monograma, e digo que eu vi, e que eu levei, e que eu não volto. E a estática, educada como o vento aprendendo respeito, diminui. Eu não conto essa história, não inteira. Se alguém me perguntar aqui agora se eu acredito em lenda, eu acho que digo que acredito em lugar. E que lugar, às vezes, precisa que a gente diga o nome das coisas. A mulher de branco continua ali, na encruzilhada entre duas fazendas perto da entrada da gleba velha, o vestido misturado de barro e esperança, esperando que alguém a veja inteira. Tem noite que a gente passa, e a caminhonete dá um soluço e para, e o rádio engole a voz do locutor e o cinto aperta. Quem não vê cai no barranco ou na estatística. Quem vê, leva até a cruz e sai com um fantasma sentado no peito, leve e pesado como vela acesa no bolso. E segue. E promete não voltar. Eu, o engenheiro agrônomo que não se assusta com lagarta nem com custo de adubo, que mede pH de água com fita e sabe quando vai chover pelo jeito que a serrapilheira cheira, me livrei dela naquela noite porque dei nome e destino, porque levei até onde a cal segurava a memória e a fita deixava recado. Me livrei, mas não inteiro. O resto ficou. E ela ficou também na beira da estrada de terra que corta os canaviais, esperando um farol que hesite, um par de mãos que tremam e um coração disposto a ver. Se isso basta, não sei. Se foi invenção do cansaço, não discuto. Só sei que quando o rádio cai em estática, eu baixo o volume e olho reto para frente. E dentro de mim, uma voz que não é a minha ainda sussurra, paciente, de trás do banco. Você vai me levar. Eu respondo, sempre. E espero que me baste. Eu já levei.